Algumas coisas se desfazem devagar, como se tivessem tempo para ensinar quem observa a arte da destruição. O relógio do hall batia suas horas com uma pressa lenta, cada tique uma colherada de tempo que ia faltando. Na sala de jantar, uma colher tilintou contra o prato, som pequeno, cotidiano, mas capaz de ocupar a cabeça de quem vigia. Foi essa imagem que Dalva guardou, a colher caindo, o perfume caro de Vanessa pairando pelo corredor, e, alguns passos depois, Joaquim olhando para as próprias mãos como se fosse a primeira vez que as visse. Joaquim era responsável pelo jardim da casa na Rua das Laranjeiras desde que os Lacerda mudaram para o sobrado com fachada de revista. Homem de baixa estatura, andar firme, sorriso fechado em modo simples. A natureza o fazia aceitar pequenas humilhações com leveza. Sempre teve bom hálito de terra, Dalva costumava dizer, com carinho e ironia. Quando a memória começou a falhar, ninguém ouviu um aviso sonoro. Foi um silêncio de gaveta que deixou cair um fio de nervos. A primeira vez que Dalva percebeu algo errado com Joaquim foi por causa do relógio. Às 7 da manhã, ele costumava abrir o portão. Às 7h15, já varria as folhas do passeio. Uma manhã de abril, abriu o portão às 8 e voltou para dentro com as mãos vazias. Olhou para o bilhete na pata da porta, para as ferramentas no canto e não reconheceu nada. Disse ao cachorro da rua o nome errado. Disse também o nome de Vanessa como se fosse o de uma prima distante. Dalva viu aquilo e sentiu um frio no estômago, porque já vira esse mecanismo em outras casas, a família que deixa a vida dos mais fracos nas mãos de quem sorri melhor. Vanessa era sempre impecável, batom exato, cabelo alinhado, joias que refletiam a luz do sol como se cada pedra tivesse uma história pública a contar. Cuidava de Dona Laura com uma pontualidade quase teatral, arrumava a mesa, servia a sopa rala em pratos brancos e recolhia os copos pela metade quando acreditava que ninguém estava olhando. Ela tem mão de mãe, as vizinhas diziam nos eventos do bairro. As colunas sociais comentavam o gesto como prova de gentileza. Dalva sabia, porém, que gentileza com calendário pode ser máscara. Dona Laura Lacerda era a verdadeira pedra daquela casa, matéria sentimental que acumulou heranças, lembranças e um punhado de teimosia. Havia nela dignidade dos que não se rebaixam, mesmo quando o corpo pede trégua. A princípio, as falhas pareciam pequenas. Esquecer o nome de uma velha amiga, repetir a frase de manhã no almoço, pedir a mesma notícia de jornal 2 vezes. Pessoas idosas esquecem, dizia Ricardo em telefonemas rápidos. Ricardo, o filho, que transformou o sobrenome em marca, vivia em aviões, em contratos e na justificação de que o seu dinheiro era melhor instrumento de cuidado do que a presença. Dalva observava, anotava, com olhos, não com caneta. Os sinais repetiam-se como refrão. Xícaras sempre às mesmas horas, copos com marcas nos cantos, a colher que sempre sobrava. Havia algo que não cabia no jornal nem nas redes, a solidão da testemunha. Dalva sabia que quem denuncia perde a tranquilidade do dia. A casa pode virar inimiga. Mas também sabia que o silêncio, quando sustentado, se transforma em cumplicidade. Quem fecha os olhos por medo de perder o emprego torna-se cúmplice da devastação. Essa verdade a corroía. Era uma pergunta moral. Ficar e proteger seu trabalho ou agir e arriscar perder tudo para salvar vidas. Foi Joaquim quem, sem intenção, deu a Dalva o primeiro fio concreto. Numa terça-feira chuvosa, ele apareceu na cozinha com o avental sujo de terra e, sem compreender porquê, trouxe uma caixa de ferramentas que insistia em chamar de cofre. No meio da caixa, puxou uma pequena câmera velha, uma daquelas que gravavam em cartõezinhos, que havia sido deixada por um amigo. Não sei de quem é, disse ele, com a honestidade de quem não conhece ambição. Dalva notou imediatamente que a câmera estava estranhamente posicionada quando ele a guardou por descuido. A lente virava para a porta da cozinha, onde a cadeira de Dona Laura ficava. Um pensamento atravessou a cabeça de Dalva como lâmina. E se alguém tivesse gravado algo sem saber? Era um detalhe tolo e perfeito. Dalva pediu a Joaquim que a deixasse limpar a câmera e, sem explicações, apertou play. As imagens que apareceram eram de precisa banalidade.
Passos na cozinha, o tilintar de colheres, sombras, o rosto de Dona Laura enquanto segurava uma xícara. Depois, um ângulo que Dalva reconheceu como do corredor, e então Vanessa, com um gesto calmo, recolocando algo na mesa. Nada explícito demais, nada que pudesse servir de condenação em tribunal, mas o suficiente para que o nó na garganta de Dalva apertasse. Havia um padrão, havia repetição, e havia um frasco transparente que aparecia sempre em segundo plano. Naquele momento, Dalva tomou uma decisão que faria a casa mudar de temperatura para sempre. Copiar as imagens para seu celular, com o coração correndo tão veloz quanto a mão trêmula. Não era um ato heróico, apenas humano. Ela precisava de algo que fizesse Ricardo abrir os olhos. Ricardo passou a vida construindo muralhas sutis, negócios, viagens e a crença de que o afeto se mede pelo valor das contas a pagar. No telefone, dizia palavras de conforto com pressa. Na foto com Vanessa, sorria como se fosse uma promessa de estabilidade. Quando Dalva tentou falar com ele pela primeira vez, ele achou que ela exagerava. Minha mãe esquece nomes, Dalva. Ela precisa de repouso e carinho. Você está vendo coisas, ele disse, com a certeza de quem repete a frase de uma assessoria. Se essa história te toca, comenta Luz, eu leio todos. Dalva não disse isso em voz alta, foi a voz do narrador que a história trouxe para o espectador. Era um pedido pequeno, que alguém, fora dali, reconhecesse que o olhar atento pode salvar vidas. Depois daquele comentário mental, Dalva guardou o celular no bolso e seguiu com a rotina. Mas a decisão já estava tomada. Ela precisava de provas mais claras. Precisava de alguém que não viesse com a pressa de Ricardo. Alguém que olhasse sem se apegar às aparências. A investigação improvisada de Dalva ganhou escalas por meio de atos mínimos. Ela passou a anotar horários, a marcar quando Vanessa passava pelo quarto de Dona Laura e quando os copos apareciam limpos demais. Havia uma regularidade, sempre depois do chá das 5, sempre quando o relógio marcava 6:05 da tarde. A casa se transformava numa partitura e Dalva tentava ler as notas. Pequenos flashbacks em sua cabeça mostravam Dona Laura bem disposta em encontros antigos, a própria Dalva jovem recebendo sopas mais gordas na cozinha da família, o som de risos que agora vinha com uma linha de tensão. Num sábado, Dalva decidiu agir com mais audácia. Colocou o celular em modo gravador e deixou que ele ficasse no topo de um armário, de onde pegaria o corredor inteiro com o som. A câmera era pequena, o procedimento banal, mas havia uma intenção: registrar a voz, o toque, o movimento. Não era preciso filmar o crime, bastaria que a mudança de padrão aparecesse, que as inverdades se desvelassem. Ela sabia que precisava de algo que freasse o discurso público de Vanessa. Sabia também que poderia ser demitida, e talvez presa em sua própria memória se não fizesse nada. Naquela tarde, Joaquim andou até a cozinha procurando o copo que havia perdido. Veio abrir a porta com o avental manchado, apoiou-se na bancada e, com uma tristeza que não era só dele, perguntou a Dona Laura pelo nome do proprietário das ferramentas. Dona Laura, concentrada no jornal, sorriu de leve e chamou o jardineiro pelo apelido que só ela usava: Quincas. Joaquim sorriu, reconheceu o apelido e por um segundo pareceu reencontrar uma casa antiga. Dalva segurou a respiração, achou que ia chorar de alívio. Mas o alívio foi breve. Dentro de 20 minutos, Joaquim estava perdido de novo, olhando a rua como se fosse outra cidade. Enquanto isso, Vanessa apareceu na cozinha. Passou pela mesa com o costume de sempre, ajeitou a xícara de Dona Laura, sorriu, aquele sorriso que fechava negociações, e saiu sem alarde. A gravação no armário captou o tilintar da colher, o sussurro de passos, Vanessa falando com uma voz doce que Dalva já não acreditava. «Mamãe, confia em mim», a voz dizia. O coração de Dalva bateu forte. Na gravação não havia prova direta de crime, mas havia a retórica. Havia a repetição, que separava a bondade pública da intenção privada. Dalva sabia que precisava de alguém para validar a suspeita técnica, sem cruzar a linha de um delírio. Procurou um amigo de confiança, Rosa, que trabalhava na farmácia do bairro e era discreta como as notas de um velho dinheiro. Rosa ouviu, checou sem técnico, falou sem juízo.
Há coisas que mudam o paladar e a memória, mas eu não vou te dizer nomes que possam ser usados como bala, disse ela. O que posso dizer é, leve isso a quem tem calma para olhar. Era justamente o que Dalva buscava, uma juramentada prudência. A tensão aumentava. Vanessa começou a perceber que havia olhos. Pequenos insultos velados chegaram até Dalva. Recados deixados em panos de prato, comentários para o filho que pareciam neutros e, num dia, um telefonema de Vanessa para a empresa que fornecia os serviços domésticos, pedindo verificação de conduta contra a funcionária mais antiga. Dalva sentiu o chão tremer, mas não recuou. Entrou no seu braço a certeza de que a casa precisava ser observada por lentes que não se intimidassem. Nesse ponto, o conflito principal da história se acentuou. Ricardo, entre a lealdade ao nome e o pedido de Vanessa, e Dalva, entre o medo e sua consciência. Ricardo não estava presente. Tinha reuniões, jantares de alto padrão, compromissos que pareciam maiores que a própria mãe. Dalva tentou traduzir a urgência em palavras que ele pudesse entender por telefone, mas encontrou um muro de explicações fáceis. Mamãe tem tido tonturas, já marquei um cardiologista, disse ele, já elevando a voz do outro lado do fio, sem escutar. Foi então que Dalva resolveu ampliar suas ações. Sabia que uma câmera no armário e uma gravação no celular podiam ser ridicularizadas como paranoia. Precisava de algo que mostrasse sem margem. Precisava pegar o momento em que a máscara caía. E havia uma chance, pequena, arriscada, de que essa chance se apresentasse numa visita de Ricardo que ele mesmo havia programado, o almoço de sexta-feira que marcava a presença social e, possivelmente, a brecha perfeita. Na manhã do almoço, a casa cheirava a algo que Dalva não sabia nomear. Nervos que assam. Ela preparou o que podia preparar sem chamar atenção. Colocou na mesa as xícaras que Vanessa sempre preferia, guardou o frasco transparente num lugar diferente e deixou a câmera do armário com carga completa. Joaquim apareceu cedo, como sempre, trazendo um buquê de flores do jardim. Havia no rosto dele, naquele dia, uma clareza que Dalva não vira antes. Uma memória de infância falando num sorriso que não sabia calar. Ele disse a Dalva que lembrava de quando Dono Ricardo, menino, corria pelo quintal chutando bolas de meia. A memória dele veio como um recado. As lembranças ainda existem, se alguém não as calar. Quando o almoço começou, Vanessa entrou com a marcha descomplicada de sempre, conversou com o som domesticado que já vira em festas, fez o gesto de ajeitar a cadeira de Dona Laura e, por um segundo, encostou a mão no ombro do filho. Dalva viu aquela cena como quem acompanha um filme antigo. Os personagens sabem as falas, repetem-as com precisão. Ricardo sorriu, cheio de boas intenções, falando de viagens e compromissos. Ele não notou o copo ligeiramente fora do lugar. Não percebeu que a colher de Dona Laura estava quase sempre fria quando a comida cheirada deveria ser quente. Não viu, ou não quis ver, que Joaquim olhava de maneira diferente, com saudade, como quem procura um ponto que falta no mapa. No momento em que Vanessa se levantou para tirar a louça, Dalva sentiu a oportunidade. A câmera do armário registrou tudo. O movimento, a fala baixa, o instante em que Vanessa pegou um copo pela metade e o levou ao tanque antes de colocá-lo na pia. Havia um detalhe que, à primeira vista, poderia parecer inocente, mas Dalva sabia que o detalhe repetido era a prova. Ela baixou a cabeça e, com a calma de quem esconde uma carta, gravou também com o telefone o som das palavras de Vanessa. A imagem não provava um crime que se punisse com manchetes explosivas, provava padrão, evidência que podia morar diante dos olhos de qualquer juiz de consciência. Quando o almoço terminou, Vanessa chamou Ricardo de lado, sussurrou algo que não era para a sala ouvir. Ele sorriu mais e saiu. No corredor, enquanto as vozes se apagavam, Joaquim ficou sozinho com Dona Laura. Ela olhou para ele com a paciência de quem faz contas antigas e, de repente, chamou seu nome como se fosse preciso de afeto. Quincas, você lembra de quando me trouxe aquelas begonhas no verão? Joaquim sorriu, segurou a mão dela e uma memória retornou. Os rostos das flores, o cheiro dos ramos. Era com essa cena que Dalva achou coragem para agir.
Ela copiou a gravação da câmera para 2 pendrives, escondeu um no bolso do vestido e o outro enterrado num livro de receitas. A sua mente trabalhou em esquemas de segurança. Se chamassem na de louca, que ela tivesse onde mostrar. Se a demitissem, que a prova não se perdesse. Quando desligou o celular, sentiu-se vítima e culpada ao mesmo tempo. Vítima da situação, culpada por precisar burlar regras para salvar vidas. Perguntou-se como uma casa tão vistosa podia abrigar uma violência tão doméstica. Ainda assim, algo não saía do quadro. Joaquim perdeu a memória numa noite qualquer e no dia seguinte não lembrava de quem era. Dalva passou a alimentá-lo com histórias. Contou sobre quando ele plantou o ipê no fundo do quintal, sobre o cachorro que ele socorreu, sobre a vez em que foi o único a trazer água no deserto de um verão antigo. Essas histórias eram pequenas âncoras para quem navegava sem bússola. Joaquim, em alguns lampejos, reconhecia-se nessas palavras e sorria com a coragem de quem amanhece. Mas havia outra possibilidade que Dalva não podia ignorar, que aquilo fosse mais amplo do que um malfeitor isolado. Se Vanessa agia assim por anos para enfermar uma família discreta de afetos, quem mais sabia? Havia servos que saíam e nunca mais voltavam. Havia vizinhas que iam embora com olhos molhados. Havia empresas que, quando chamadas, tratavam de arrumar a casa e nada perguntavam. Dalva percebeu então que a correlação entre silêncio e poder era um tecido fino que precisava ser rasgado. A tensão, naquela tarde que terminava em sombra, parecia respirar com vontade própria. Dalva guardou os pendrives em lugares distintos, colocou o celular no bolso e decidiu não contar nada a ninguém, pelo menos não ainda. Precisava definir a sequência, mostrar a Ricardo pessoalmente, ou reunir provas a ponto de não caber dúvida. Precisava lembrar que o nome do jogo era responsabilidade e não vingança. Precisava também proteger Joaquim, que agora dormia às 9, exausto de lembranças que careciam de conforto. Quando fechou a porta da despensa, ouviu passos no corredor. Não eram os passos de Vanessa, mais leves, calculados, nem de Ricardo, mais decididos. Eram passos de quem caminhava com pressa. Dalva abriu a porta e viu Joaquim parado na escada, olhos arregalados, sem saber se subir ou descer. Ele segurava algo, um papagaio de papel, lembrança de um Natal antigo. Havia nele uma simplicidade que doía. Ele olhou para Dalva como se fosse a primeira pessoa conhecida no mundo e perguntou com voz baixa: "Quem é a mulher que está doente aqui?" Dalva sentiu que o chão que estava construindo começava a tremer. Havia chegado a hora de escolher o próximo movimento. Mostrar a gravação a Ricardo? Levar o assunto ao médico da família? Ou expô-lo publicamente? Cada escolha vinha com preço. Vanessa, que até então se movia nos bastidores, parecia finalmente perceber que os olhos estavam se dirigindo à sua direção. Em algum lugar entre o frasco transparente e o tilintar da colher, um jogo de forças começava a se posicionar para o próximo lance. No corredor, a casa respirava o cheiro de jantar por fazer e perfume caro que insistia em dominar o ar. Lá fora, o poste da rua lançava sua luz amarelada sobre a calçada, como uma lupa que não tinha pressa. Dalva segurou os pendrives, sentiu o papel do bolso como se fosse a vida de alguém, e ouviu a voz de Joaquim novamente. "Eu perdi a memória", disse ele, mais para si do que para qualquer outro. Era uma frase simples, que carregava o peso de uma sentença. Dalva não respondeu de imediato. Pensou no relógio, no tilintar da colher, no frasco que aparecera e desaparecera tantas vezes. Pensou em Ricardo, nas viagens, na impaciência de quem delega a presença a outrem. Pensou em Dona Laura, que naquele momento lia um jornal, sem saber que estava cercada por atitudes que poderiam arrancar de sua vida o que mais prezava. Pensou em Vanessa, com as joias que piscavam sob a luz do corredor e nos sorrisos que apagavam a curiosidade alheia. Havia ainda uma pergunta que Dalva não havia feito a ninguém e que mordia por dentro. Se a memória do jardineiro podia ser roubada sem ruído, o que impediria que a memória de Dona Laura desaparecesse de vez? E se Ricardo continuasse a se convencer de que tudo era cuidado, quem responderia depois? A resposta ela sabia, dependia do próximo movimento, um gesto de coragem ou mais silêncio. Dalva escolheu um caminho que a deixaria em risco, mas que prometia ao menos trazer luz.
Pegou um dos pendrives, colocou-o em um envelope apagado e saiu da cozinha com passos firmes. Seu destino era a sala onde as peças se dividiam, não para fazer escândalo, mas para criar matéria de prova que rendesse à justiça a oportunidade de olhar. No bolso havia também o outro pendrive, plano de segurança. Sua mão tremia um pouco, porque coragem é uma coisa que se ocupa com pequenas, terríveis decisões, e Dalva estava ocupada. Quando ela atravessou o corredor, sentiu um olhar pousar sobre si. Era Vanessa, parada como se fosse uma escultura, com os braços cruzados e um sorriso que podia ser meteorito. — Vai visitar alguém, Dalva? Perguntou Vanessa com a voz que parecia seda. Dalva segurou o envelope e respondeu com a calma que havia cultivado. — A casa precisa de cuidados. Quero garantir que o senhor saiba o que está acontecendo. Vanessa inclinou a cabeça e por um segundo os dois olhos dela fizeram uma pergunta sem palavras. Com quem você pensa que está falando? No mesmo instante, sem que se soubesse ainda de qual lado saltaria maior perigo, alguém tocou a campainha com pressa. O som atravessou a casa e trouxe, pendurado nele, a sensação de que o próximo capítulo começava ali. Dalva olhou para Vanessa, Vanessa olhou para a porta e Joaquim, ainda segurando o papagaio de papel, virou-se com o olhar mais claro do que nunca. A campainha tocou de novo, e foi nesse pequeno intervalo, entre o som da campainha e o eco da imagem da porta se abrindo, que Dalva percebeu que o risco de falar era também a chance de salvar. A casa inteira, por um instante, manteve a respiração. A verdade, por sua vez, estava pronta para invadir espaços onde o tempo havia poupado os medos. A campainha soou outra vez, alto e insistente, como se o som quisesse avisar que nada mais ali poderia permanecer do mesmo jeito. Dalva olhou para Vanessa, para Joaquim, que segurava o papagaio de papel com as mãos ainda tremendo, e sentiu o corpo da casa mudar de temperatura. Vanessa foi a primeira a se mover. Um sorriso rápido, a máscara de hospitalidade reaplicada como quem passa pó sobre uma mancha. Deve ser entrega, disse ela, já abrindo a porta com a elegância de quem escolhe as palavras do dia. Do outro lado, a silhueta conhecida escreveu-se na luz amarela da rua. Ricardo, com a pasta de couro e o ar de quem trazia um compromisso que não tolerava atrasos. Ele entrou sem pedir licença, cumprimentou com um beijo na testa de Dona Laura e encontrou no rosto de Dalva uma expressão que não cabia em suas rotinas de executivo. Havia algo naquela expressão que pedia mais do que explicações apressadas ao telefone. — Dalva, disse ele, a palavra pequena soando profissional. — O que houve? Você pediu alguma coisa? Ela sentiu as palavras acumulando-se como pedras. Podia ter hesitado, contado metade e guardado o resto para depois, mas o corpo da casa não admitia meias-verdades. Tirou o envelope do vestido e colocou-o na palma da mão de Ricardo, sentindo o peso daquilo como se fosse de metal. — Olha isso, disse ela. Eu não quero fazer escândalo, senhor. Quero que a senhora saiba quem cuida da casa. Ele franziu a testa, abriu o envelope com a pressa do homem que sempre teve tempo contado. Havia no pendrive uma etiqueta simples, sem nome. Ricardo olhou de relance para Vanessa. Ela sorriu como quem devolve um cartão invisível, como quem não se deixa afetar por pequenos atos de neve. — Quando eu voltar do escritório eu vejo, Dalva. Ele disse em tom de promessa. Era o tipo de promessa com prazo elástico. Dalva não podia esperar que o tempo de Ricardo se ajustasse ao tempo da casa. Empurrou o segundo pendrive, guardado no livro de receitas, para o bolso do avental e pegou o celular. — Senhor, se me permite, só 5 minutos, está tudo gravado. Houve um silêncio. Dona Laura, no sofá, ajeitou o jornal com dedos que tremiam por causa da prática de tantos anos e olhou para o filho como quem reza por um milagre que não vem em envelopes. Ricardo olhou para a mãe, viu ali mais do que a fragilidade que seus relatórios costumavam descrever. Viu a história daquela casa comprimida num rosto que ainda guardava vontade. — Mostra para mim, disse ele finalmente. Sentaram-se à mesa pequena da cozinha, a mesma mesa onde Vanessa pilotava cada detalhe das refeições como se dirigisse um teatro. Dalva conectou o pendrive no notebook que Joaquim havia deixado sobre a pia, um aparelho antigo com um adesivo de loja no canto. Apertou play e a imagem se abriu. Passos, o som de colher, o tilintar que já soava como trilha.
A câmera havia captado coisas sutis, uma xícara retirada, um copo levado ao tanque, Vanessa mexendo algo num gesto que, fora de cena, poderia não significar nada para um espectador desatento. Mas o padrão apareceu, a repetição, o frasco transparente que surgia em segundo plano sempre nas mesmas horas, os movimentos que encobriam certa rotina. Ricardo observou sem reagir. A expressão dele passou por estágios, incredulidade, irritação, uma tentativa de defesa automática. Pode ser montagem, disse, a voz tremendo como um negócio que perde o cliente. Pode ser interpretação. Vanessa, parada perto da porta, respirou fundo e repetiu, com a doçura que já vira em jantares de boas maneiras. Meu amor, você não precisa acreditar em boatos. Sua mãe tem trocas de memória. Estou aqui para ajudar. Dalva viu que a peça mais difícil não era a prova, mas a quebra da fidelidade que o dinheiro ensinara a Ricardo. Ele fora treinado a confiar nos sinais de status. Vanessa representava para ele a manutenção daquela ordem. Mas o filho não era apenas um empório de privilégios. Havia também, enterrada, uma lembrança de infância que o fez abaixar os olhos para a mãe e, pela primeira vez, procurar um atalho que não fosse o cartão de crédito. Tem um outro pendrive, disse Dalva. Tem a gravação do gravador do armário. Dá para ouvir a voz dela. Ricardo respirou fundo, sentiu algo pesado no peito e pediu que tudo fosse copiado em seu celular. Naquela mesma tarde, antes de sair do sobrado, Ricardo teve um telefonema. Marque uma consulta com o Dr. Marcos, disse ele para Vanessa, num tom que parecia um comando. Depois, desligou e olhou para Dalva com uma falha de honestidade que começou a rachar. Vou ao hospital com minha mãe, falou. Quero os exames, e vou ouvir essa história com atenção. Ainda assim, havia uma nota de pressa, uma reunião, um jantar, a vida que sempre puxava. Dalva não confiou só nas imagens. Levou aquilo que tinha para Rosa na farmácia e ela ouviu com o cuidado de quem não quer errar. Rosa checou nomes, ouvia, lembrava de sintomas que já vira em fregueses que pareciam sinais de intoxicação crônica, sem nunca entrar em detalhes técnicos. Leve ao médico, aconselhou. Peça laudos, exames. Se algo estiver errado, o laudo vai ajudar. Rosa não deu nomes, mas deu respaldo moral. Isso aqui precisa de verificação clara, não é imaginação. Dalva respirou pouco mais leve com aquelas palavras. No hospital, o Dr. Marcos foi direto. Homem de meia idade, de jaleco sempre limpo e voz que flutuava entre a cordialidade e a precisão, olhou para nenhuma coisa que justificasse alarmes e para aquilo que, em somatório, toldava o bom senso. Pediu exames, monitorou medidas, consultou a ficha de medicamento. Nada ali serviu para um veredito instantâneo. Havia, sim, alterações que mereciam investigação, ajustes de medicação, análise da dieta. Ele não falou em culpados, falou em possibilidades e em necessidade de documentação. Tragam tudo o que vocês puderem, recomendou. E cuidem para que ninguém mexa na medicação antes de termos um panorama. Enquanto os exames andavam, Vanessa começou a articular. Não na abertura de jogos, mas nas peças pequenas. Convocou vizinhas para chás, falou de cansaço, insinuou que a verdade seria sempre um exagero. A sua estratégia era aparente para quem a observava, fazer com que a casa parecesse um lar tão normal, que as evidências se dissolvessem no cotidiano. Em paralelo, começou a jogar sobre Dalva uma cortina de suspeita. Comentários insinuantes sobre falta de profissionalismo, sugestões de negligência. Era a tática mais antiga do livro, desacreditar a testemunha. Mas a comunidade começou a se mover de forma inesperada. Um caminhante que sempre atravessava a Rua das Laranjeiras viu Joaquim cambaleando um dia e resolveu perguntar. Falou com a sobrinha de Dona Laura que morava em outra cidade, e a possibilidade de um problema maior deixou de ser um segredo doméstico. A cidade, que antes se deliciara com o brilho de Vanessa nas colunas sociais, sentiu um recuo. Quando a coluna percebeu uma mudança, a curiosidade começou a virar pressão. Ricardo, agora com as imagens e os laudos iniciais, não apresentou ainda uma reação pública. Internamente, porém, algo mudava. Havia uma culpa que não se justificava com apenas desculpas. Recordou, entre uma reunião e outra, a mãe batendo panelas quando era menino, as férias no sítio com o jardineiro que sempre sorria de maneira simples. A lembrança de um homem que cuidava do quintal trouxe Joaquim em moldes que não cabiam em seus relatórios.
Ele começou a questionar se o afeto que investira em gestos e entradas financeiras não fora algo que substituíra a presença verdadeira. Foi o próprio Joaquim, no entanto, que proporcionou o ponto de virada. Uma madrugada clara, ele sonhou e despertou chamando pelo nome do jardineiro que havia sido seu amigo, uma memória que se colou no corpo como dor e como alívio. Levou ao sono um recado. Não guardem tudo para vocês, parecia dizer o coração. No dia seguinte, caminhou até a delegacia pequeno posto do bairro e, com a timidez que sempre o acompanhara, contou que sentia que havia algo errado na casa das Lacerda. Não usou termos grandiosos, falou do frasco que vira e do modo como às vezes não lembrava nomes. A funcionária de plantão anotou tudo com uma calma que misturava descrença e preocupação. Aquela simples queixa abriu um caminho para ouvir. A polícia, mais por protocolo do que por convicção, fez uma visita técnica. 2 agentes chegaram com papelada e educação, perguntaram se havia permissão para inspeção, se alguém poderia acompanhá-los. Recomendaram prudência, explicaram passos básicos sem prometer milagres. Estavam ali para abrir um procedimento que jogasse luz sobre as suspeitas. Vanessa recebeu-os com a cortesia habitual, mas sua voz fraquejou numa pergunta. Preciso avisar meu advogado? Não era apenas medo, era a consciência de que a máscara poderia cair. Com o avanço das coisas, veio a audiência inevitável, a exibição das provas para Ricardo. Dalva, que escutara a mãe falar com força, um sopro de vida que vinha lento, mas vinha, posicionou-se ao lado de Joaquim para mostrar-lhe que não estavam só. Ricardo viu de novo as imagens, ouviu os laudos, conversou com o Dr. Marcos. As peças se encaixaram num quebra-cabeça que antes aceitava a possibilidade de inocência. Agora, diante de dados, era difícil manter a neutralidade. Ele pediu uma segunda opinião médica e marcou uma perícia, que, embora não fosse sentença instantânea, já punha em movimento as engrenagens da responsabilização. No almoço seguinte, enquanto a casa continuava cheia de hormônios e cheiros, Vanessa tentou uma última cartada. Fez um discurso, para as vizinhas, lágrimas de crocodilo, uma voz que entoou agradecimento. Tenho sido dedicada, não sei do que me acusam. A plateia municipal, porém, começava a ver fissuras. Algumas mulheres que anteriormente aplaudiam suas roupas e seu cuidado, agora notavam que as louças sempre reapareciam limpas demais, que os objetos tinham um padrão de repetição. O poder da aparência começa a ceder quando a repetição vira prova. Quando a polícia retornou com um mandado amparado por pareceres iniciais e com a presença do Dr. Marcos, a casa tremeu. Não foi por espetáculo, foi por consequência de documentação, de queixas e de percepção médica. Vanessa tentou resistir, tentou moldar a fala para algo que soasse como vítima, mas o protocolo segue e a responsabilidade começa a se cristalizar. A busca não foi uma invasão teatral, foi uma exigência de transparência. Frascos discretos, potes sem rótulo foram recolhidos para análise, sempre com respeito à privacidade e com o cuidado de não expor nada que a perícia não autorizasse. No momento da apreensão, Dona Laura, que até então havia sido personagem frágil na narrativa de sua própria casa, ergueu a cabeça. Não foi um ato de delírio, foi uma escolha deliberada. A velhice não diminui a vontade. Sentou-se, firmou as mãos no braço da cadeira e olhou para Vanessa com olhos nos quais havia a força bruta do amor próprio. Quem você pensa que é? Disse ela, com voz que se erguia. Quem você imagina que pode transformar minha casa num palco para seus interesses? Vanessa, pega de surpresa, reagiu com um ataque de teatralidade. Lágrimas, palavras confusas, a tentativa de inverter a vítima. Ela exagera, meu amor, sussurrou para Ricardo, que naquele instante viu a mãe falar de uma forma que jamais entendera. Ricardo percebeu que a mãe tinha agora uma autoridade moral que ele não devia subestimar. Algo dentro dele, talvez o resíduo de um passado, começou a alinhar-se com o presente. A investigação seguiu seus passos formais, exames, análise de frascos, testemunhos. Em paralelo, a cidade começou a pressionar. Colunistas que antes não se infiltravam em dramas domésticos agora questionavam. Como era possível que uma casa tão polida abrigasse uma ferida tão profunda?
A exposição pública, lenta, controlada, passou a ser um agente de responsabilização tão potente quanto a autoridade legal. Vanessa perdeu a cadeira social que sustentava sua personagem. O dinheiro, por si só, não bastou. Houve um episódio que empurrou tudo para um novo patamar. Numa reunião com o delegado, Ricardo recebeu a notícia de que os exames apontavam irregularidades compatíveis com privação e com alterações em padrões de ingestão. Não eram nomes de substâncias, eram indicadores de que algo no cotidiano fora manipulado. O homem que sempre pusera a economia acima do afeto viu ali o resultado de um descuido que cruzara para crime. Olhou para Dalva, cuja coragem simples havia pavimentado o caminho para aquilo, e sentiu um arrependimento que não se traduzia em palavras fáceis. Dona Laura, por sua vez, decidiu que sua vingança não seria uma vingança de novelas, não buscaria violência, mas sim justiça e reparação. Em uma sessão pública de esclarecimento, convocada por ela mesma e transmitida para alguns vizinhos, falou com a calma de quem já tinha tempo para pensar. Não quero ruína pessoal, disse, olhando para Vanessa. Quero que a verdade seja conhecida e que aquilo que foi retirado seja restituído. Quero que aprendamos que carecemos uns dos outros. A vingança que ela escolheu foi a exposição ética. Cancelar procurações, revogar o acesso de Vanessa à casa, abrir mão de privilégios que mantinham relações doentias. Era uma decisão dura. Assinar papéis públicos, revogar poderes legais e entregar à polícia a formalização de uma queixa. Não era prazeroso, mas era necessário. A mãe do milionário usou o que possuía, voz social, requinte e prestígio, para transformar a punição em lição. Nas redes, colunas e rodas de conversas, sua coragem virou exemplo. Uma atitude que ensinava que o poder também serve à justiça e não apenas à manutenção de aparências. O processo não foi rápido nem simples. Houve audiências, testemunhos, a voz de Dalva que, com firmeza e simplicidade, reiterou o que vira. Joaquim compareceu para dizer o que lembrava e o que não lembrava. Não foram palavras de teatro, foram palavras de verdade. Ele contou como acordava sem saber aonde ir e, por vezes, reencontrava memórias num gesto, num cheiro. A cidade ouviu e começou a se contrapor ao silêncio que sempre permitira que certas coisas acontecessem. Vanessa, quando confrontada perante pessoas e a lei, fez o que sempre fizera melhor. Tentou transformar os outros em culpados de seus próprios atos. Não negou que cuidara da rotina, mas disse que tudo fora motivado por amor e por zelo. O Tribunal de Consciência das vizinhas, entretanto, não mais se deixava enganar. A prova documental, os laudos e o testemunho mudaram a balança. Houve um momento em que o delegado chamou Dalva à sala e, com um gesto de respeito, agradeceu por sua coragem. Nem todas as histórias acabam com prisão, ele disse, mas esta já começou a mudar caminhos. Dalva sentiu um alívio misturado com dor. Salvar alguém implicara em perder a tranquilidade do emprego, a estabilidade que a casa oferecia. Mas havia também algo imensurável, a certeza de que o olhar atento, a pequena coragem do dia a dia, vez por outra, mudava coisas muito grandes. O processo levou meses. No meio disso, a casa mudou. Janelas cresceram em luz, as xícaras foram repostas por outras que não guardassem a memória de ritualidades suspeitas, e o relógio do hall, que batia com a pressa lenta de sempre, ganhou um concerto que o fez marcar as horas de forma silenciosa e precisa. Dona Laura, com tratamento e acompanhamento, teve retornos de memória que vinham por ondas. Reconhecia faces, lembrava de festas, ria de histórias que antes não conseguia completar. Não era uma recuperação total, mas era suficiente para que a essência de sua vida voltasse a ter cor. Ricardo mudou de modo não instantâneo, mas real. Aviões continuaram a cruzar sua vida, negócios continuaram a reclamar sua atenção, mas ele passou a aparecer de formas distintas, ligações mais longas, visitas mais frequentes e um compromisso que não se traduzia apenas em transferências bancárias. Em um encontro íntimo, sentou-se com Dalva e disse: "Eu falhei em ver. A casa precisava de olhos que eu pensei ter substituído por contas." Dalva não procurou a piedade. Pediu apenas que, dali em diante, houvesse vigilância e humanidade.
O desfecho legal veio com uma condenação condizente, medidas que preservavam a segurança de Dona Laura, multa e afastamento de Vanessa da casa e da administração dos bens, e, em última instância, a possibilidade de acompanhamento psicológico e reparação moral. Não foi um espetáculo de revanche, mas uma resposta institucional que procurou restabelecer limites. Vanessa perdeu o lugar que ocupava, e o brilho de suas joias não mais foi capaz de comprar a inocência que fingira. Dalva ganhou reconhecimento. Não só a gratidão de Dona Laura, que a beijou na testa em público, como se o afeto antigo fora revigorado, mas também ofertas de trabalho e convites para falar sobre cuidado e vigilância em lares. Ela, que sempre preferia a simplicidade, hesitou, mas aceitou participar de rodas de conversa sobre atenção no cuidado de idosos, porque sabia que sua história extrapolava as paredes do sobrado. Joaquim recebeu um contrato formal para cuidar dos jardins, com salário justo e um médico à disposição. Não foi apenas restituir emprego, foi resgatar dignidade. A renda social da família sofreu abalos. A reputação de Vanessa manchou colunas e convites. Mas o mais importante foi a transformação interna. A mãe do milionário fez da sua vingança uma lição pública. Serviu de exemplo para que muitos vissem que riqueza não é carta branca para o abuso. Sua decisão de revogar poderes e tornar a casa um espaço de recomeço foi o gesto simbólico que espalhou pela Rua das Laranjeiras uma sensação de justiça restaurativa. Houve, claro, perdas emocionais. Algumas vizinhas que admiravam Vanessa se sentiram traídas, outras ganharam coragem para falar de coisas próprias. A casa ganhou um aviso, não em tom de ódio, mas em caráter de promessa. No portão, onde antes um pequeno medalhão com as iniciais da família brilhava como certificado de status, foi colocada uma plaquinha discreta: Casa Dona Laura, lar de recomeços. Dalva ajudou a fixar a placa, Joaquim trouxe flores do jardim, e Ricardo, com um gesto que dizia mais do que palavras, abriu o portão de manhã para podarem as novas begonhas. A recuperação de Joaquim foi lenta, mas cheia de pequenos milagres íntimos. Às vezes, vinha de uma música que o lembrava da infância, outras de um cheiro de terra que fazia as memórias voltarem como fios que reaprendem a se entrelaçar. Não se pode prometer cura total, não se prometem milagres em histórias como esta. Mas havia relatos de sorrisos que antes não vinham, de lembranças soltas que se prendiam e ganhavam corpo. Ele voltou a reconhecer os rostos do bairro, a contar histórias de infância que encantavam o cachorro vizinho. Recebeu carinho e, sobretudo, respeito. Evitou-se qualquer rótulo que o agarrasse a uma limitação. Preferiu-se contar apenas o que era humano, que ele era um homem com sua história que merecia lugar no mundo. A relação entre Dalva e Dona Laura transformou-se em aliança. A velha senhora, que aprendeu a ter voz, passou a defender o cuidado com afinco. Em uma conversa com as funcionárias da região, falou sobre a necessidade de atenção e sobre o valor de quem trabalha nas casas. Prestem atenção, dizia ela com uma lucidez que nem sempre foi possível. Quem cuida merece confiança, mas confie com olhos abertos. Sua fala soou no bairro como convite ao respeito mútuo. O episódio teve repercussões que excederam o sobrado. Instituições de proteção a idosos usaram o caso como exemplo para campanhas de prevenção, e houveram convites para debates que tratavam da violência doméstica silenciosa. Dalva, que se tornara figura pública por sua coragem, preferiu falar com simplicidade. Não é heroísmo, é obrigação humana, dizia. Os aplausos vieram, mas ela guardou para si os momentos mais íntimos. Um café com Dona Laura, o tilintar da colher em manhãs calmas e o cheiro de terra depois de uma chuva. A justiça, quando completou a sua parte, deixou margem para que as pessoas reconstruíssem vidas. Houve um pedido público de desculpas que não apagou o passado, mas reconheceu a dor. Vanessa, afastada e sem o palco que frequentara, teve que reavaliar sua própria narrativa. Não foi um encerramento fácil. Para alguns, ficou uma frustração. Para outros, um encerramento necessário. A praça do bairro, habituada a festas elegantes, ganhou agora conversas mais sérias sobre cuidado e poder. No fim, o sobrado abriu suas janelas como quem se dispõe a respirar novamente. A mesa onde a colher tilintava recebeu outra forma de uso.
Encontros breves entre vizinhos, a visita de ex-colegas de Dona Laura e, em dias singelos, a companhia de quem ali encontrava abrigo. Joaquim plantou um ipê na frente da casa, como quem deseja deixar uma assinatura na terra que agora lhe pertencia de novo. Quando a árvore brotou, no outono seguinte, havia uma pequena festa simples, com bolo caseiro e chá servido em xícaras que não guardavam segredos. A última cena daquela história, quando tudo parecia mais calmo, aconteceu numa manhã clara em que Dona Laura abriu a janela e deixou que o sol entrasse sem pedir licença. Sentou-se na cadeira de balanço, segurou a mão de Dalva e falou com a delicadeza de quem aprendeu a dizer o que antes calava. A vingança que escolhi foi devolver a verdade para o lugar onde ela sempre devia estar. As palavras soaram como sentença de alguém que preferiu, ao invés de derrubar, reconstruir. E havia no ar um aprendizado, que nem toda justiça se parece com um ato de violência. Às vezes é simplesmente alinhar o que estava torto, dar voz ao sem voz, reconstituir a dignidade arrancada. A mãe do milionário não buscou vingança sangrenta, buscou responsabilidade, repercussão e reparação. Transformou a ira em um instrumento que fez a cidade repensar suas complacências. Dalva voltou ao serviço com a serenidade de quem cumpriu um dever. Recebeu abraços e, na última cena, encontrou-se com Dona Laura no jardim que Joaquim cuidava. Havia no ar o cheiro das begonhas e do café recém-passado, o tilintar de uma colher numa xícara e o relógio do hall, agora silencioso, marcando as horas com um compasso que não apressava as lembranças, apenas as ordenava. A história acabou? Talvez não. As feridas cicatrizam de modos diferentes e a atenção permanece como vigilância. Mas, naquele lar de recomeços, a verdade surgira da repetição de gestos minúsculos e da coragem de uma mulher que decidiu não se calar. A vingança da mãe do milionário foi, no fundo, um gesto de amor pela própria história, cortar laços tóxicos, restituir dignidade e garantir que, dali em diante, ninguém mais usasse a casa como palco para abusos camuflados. Se você sentiu a história e acredita que a verdade liberta, compartilha com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se para ouvir outras histórias onde o silêncio é rompido e a coragem se faz presente.